sistema já chegou em você e falou com você, assim, por meio de alguém? Olha, a gente quer que você vá por esse lado, a gente quer que... Enquanto você tava no Flow. Sim, cara, eu acho Isso aconteceu? O que aconteceu com o seu canal no YouTube? Pra quem é aqui do Brasil, não consegue ver, mas lá fora tá normal o canal? Não. Conseguiu receber o AdSense, tudo? Não, eles deletaram, né? Eles deletaram? O meu canal mais antigo eles deletaram e os outros que eu tinha criado eles baniram, né, pro Brasil. Eles só conseguem fazer... Só o americano consegue assistir. O Monarch ou Talks. internacionalmente, entendeu? No Rumble, você tá falando? O Rumble não tem mais. No Rumble... O Rumble foi banido do Brasil inteiro, né? O Rumble não pode operar mais aqui, né? O Alexandre baniu. Caramba. Caraca. Né? Então, sobrou, tem o Instagram que tá funcionando, porque eu criei outro, e não foi banido. Tá. Eu acho que se eu criar o YouTube também não vai banir, não, provavelmente. Acho que é só se eu falar alguma coisa que realmente incomode a galera, né? Não sei o que seria exatamente. Hoje em dia as coisas mudou, a gente não tá mais, né? 2 anos atrás, Mais pegada, né? conversando com o Tiff ontem, eu percebi isso, que, tipo, teve um momento da cultura do cancelamento que foi muito forte. Sim. E parece que tá dando uma diminuída mesmo, de verdade, né? E a tendência é diminuir um pouquinho mais. Então, eu não sei, eu tô otimista que dê para ter discussões que antes não eram permitidas, entendeu? Por exemplo, eu falei das urnas, já falei que eu acredito nas urnas e tudo mais, e não aconteceu nada. Você acredita ou não acredita? Não, eu não acredito que as urnas são... Eu acho que você não acredita que elas são seguras. Não. Eu acho que isso ainda é um problema se falar. Eu falei já. Essa não é a primeira vez que eu tô falando, entendeu? Mas não deve ter incomodado tanto. Então, não sei. Talvez nas eleições comece a incomodar mais. Eu não sei como Se funciona você não mais. falaria das urnas durante as eleições. Mas então, Léo, é exatamente isso, cara. Eu não gosto de não falar do que eu acredito, sabe? Tipo, eu não gosto de eu não poder falar o que eu acho que é verdade no mundo. Entendi. Pra mim, se eu acho que se alguma coisa é verdade, na minha opinião, por que eu vou deixar de falar, entendeu? Não, eu acho que você tá 100% certo. O problema é que você pula do prédio e tem... Mas que prédio que eu tô falando? Eu tô falando uma coisa, tipo, a gente usa uma ferramenta, que são as urnas, que é um objeto que é construído pelo homem, que tem suas... Que pode ser falho. Que tem suas vulnerabilidades intrínsecas ao objeto, ainda mais hoje em dia, que a gente tá num mundo super tecnológico, que com IA e com robótica, que com um monte de tecnologia que a gente nem imagina que existe. Sim. Achar que aquelas urnas vão ser anti-hack, eu acho que é tipo... Pô, a gente é um bando de imbecil aqui no planeta Terra, no Brasil, porque não é possível, tá ligado? Mas então, tem alguns assuntos que você toca, o YouTube não entrega. Sim. Exemplo, se você falar lá da vacina. Sim. Mano, o YouTube não entrega. Eu coloquei um vídeo desse daí. Sei lá, todos os vídeos no canal tem, sei lá, 3 mil, 5 mil, 200 mil. Esse vídeo eu acho que não tinha 100 visualização. Eu até pedi pro rapaz tirar. Falei, meu, tira isso daí, porque isso daí vai dar problema. E eu acho que esse daí é um dos assuntos, que ainda até hoje... A vacina. A vacina. Eu falei ontem da vacina. O podcast tava com bastante audiência. Não, sim, mas se você fizer vídeo específico, eles cortam. Então, mas eu acho que a gente não pode se calar de coisas que são importantes, porque elas vão ser... Porque os caras que mandam na gente não quer que a gente fale, tá ligado? Então, eu acredito que a gente tem que criar uma estrutura pra combater isso, pra destruir. Que se a gente só aparece, a gente só é alvo. E você só é acertado. Porque a internet, ela sempre foi controlada, tá? Sempre. E por pessoas diferentes. Era menos, no começo lá. Cara, é que você mexeu com a pessoa errada. Mas o que é o começo pra você? Pô, lá quando você tava com o console de Jogos Brasil... Isso não era o começo. Eu entrei na internet... Mas naquele momento era mais livre do que é hoje. Sim, mas é que tá. A gente ainda não tinha mexido com as pessoas certas. Da internet, as pessoas... Errado, né? A internet... Essa internet que você tá falando é a internet depois do crash de 2000. Essa internet que você tá falando, ela é bem depois... É a internet depois do crash. Eu peguei a internet antes, só pra você ter uma ideia, como que era antes. Você tinha algumas figuras, algumas coisas que você não podia mexer. Eu, por exemplo, já contei essa história, que a minha primeira tentativa de site foi sobre ciência, e não tinha público, porque era o comecinho da internet, não tinha público para aquilo. E aí eu li uma matéria que 20 a 25% do tráfego na internet na década de 90 era sobre pornografia. Falei, legal, já sei onde conseguir público. Já quero. Eu fiz um site não convencional, adulto. E foi muito sucesso esse site, muito sucesso. Eu colocava de tudo, claro, normal, dentro da normalidade, né? De tudo nesse site. Nunca tive problema. Até o dia
que eu coloquei umas fotos da Xuxa. Caiu na hora, meu site. Ah, entendi. Na hora. Na o poder hora. das elites, né? Entendeu? Aí eu coloquei as imagens lá dela fotos que ela saiu na Playboy, que eram públicas, Sim. e imagens do filme dela, do Lá Estranho Amor. Público. Caiu na hora. Na hora? Na hora. Na hora, sim, vai, no mesmo dia. Tá. Eu coloquei as imagens. Que se fosse na hora, então já tinha algoritmo. Não tinha isso. Mas eu acredito que tinha gente monitorando para certas pessoas. Então, eu acredito que tinha, por exemplo, eu acredito, não tô acusando ninguém de nada, que a Xuxa tinha gente que trabalhava para ela pra tirar esses conteúdos dela do ar. Então, mas não é bem assim que funciona. Não é que tem a Xuxa, tem gente trabalhando para ela. Existe toda uma estrutura de controle especializada em manipular a realidade. Então, só para você saber uma outra história, tá? Não vou falar de qual cidade, tá? Tem uma cidade aí que tem um político muito famoso que ele tá há décadas no poder, tá? E tem uma história que tem, assim, inclusive, denúncia do pai do cara falando sobre ele. Que o pai do cara falando que o cara cometeu ilícito e tal, não sei o quê. Foi feita uma investigação, os caras fizeram um vídeo sobre esse político, colocaram no YouTube, em outras redes, em menos de 3 horas, foi tudo derrubado. Em menos de 3 horas. Então, o que isso significa? Que tem pessoas que mandam na internet. Exato. Que tem muito poder sobre a internet. Ele tem acesso de ligar pro cara que tem o controle do back-end da internet que liga aqui no Brasil. Isso. Entendi. Entendeu? Inclusive, a pessoa diretamente ligada a esses, entre aspas, crimes, né, que essas pessoas estavam tentando ajudar, ela mesmo falou, não vamos mexer mais, porque não dá. Entendeu? Porque, então... Você tem que achar outro lugar pra atingir isso aí. Não dá pra você simplesmente se expor e falar. Porque é você subir, sair da trincheira com algo nas costas. Então, mas tem que achar outro caminho. Mas pelo que você falou aí, o problema realmente é quando você tá mencionando alguém em específico. Isso. Sim. Isso. Mas... Eu posso falar mal de você, à vontade. De mim, todo mundo pode falar mal de mim. Agora, depende de quem você falar, você se ferra. Beleza, mas eu acho que a gente pode, entendendo que existe essa estrutura de controle na sociedade brasileira, porque a verdade não é a internet, é a sociedade que eles estão controlando, né? Significa que a gente pode evitar de mencionar o nome dessas pessoas, mas a gente pode falar sobre o sistema que nos rege. Sim. Mas nesse então, caso... quando a gente está falando de urna, a gente não está falando de ninguém, certo? A gente está falando de um sistema que rege a sociedade. Que é a ferramenta básica em tese da democracia. Pois é. Se eu não posso falar da ferramenta básica da democracia, não tem democracia. Eu entendo, tipo, os poderosos não quererem que a gente enche o saco deles. Sim. Mas eu não entendo eles não quererem que a gente crie um sistema melhor, entendeu? Mas criar um sistema melhor, na verdade, melhor, eu entendo. É pior pra eles? É pior pra eles. Mas aí o que a gente faz? A gente aceita que todo mundo Não, mas, por exemplo, eu aprendi com esse caso do vídeo que foi derrubado. Assim, não adianta a gente chegar e querer, como eu falei, querer levantar, sair da trincheira e falar, pera aí, não é assim que funciona a guerra, que eu vou tomar tiro. Eu tenho que dar a volta por trás e acertar os caras. Então, talvez eu tivesse que procurar mídias já consolidadas, em vez de jogar um vídeo do YouTube, procurar, sei lá, só dando um exemplo, vou procurar a Globo, o SBT, falar, eu tenho esse conteúdo, vocês estão dispostos a lutar contra isso? Quem estiver dentro do sistema não vai estar disposto. Todos eles são o sistema, Mas cara. será que não tem ninguém que tá fora do sistema? Então, esse é o problema. Não tem ninguém que tá fora do sistema. As pessoas só chegam no poder na condição que eles sejam subservientes às regras do sistema. Senão não chega, né? Cara, eu acredito que você tem poderes, que não são os maiores poderes, mas tem poderes menores fora do sistema. Eu acredito que tem algumas mídias independentes, que tem algumas... Você alguma vez esteve no sistema? Olha, cara, eu não sei se... Você não chegou a fazer parte do sistema no Flow quando você estava no hype? Então, você fazia parte do sistema? Você conseguia chamar qualquer pessoa, um global, pra estar lá no Flow tranquilo, né? Você era parte do sistema? Conscientemente, talvez não. Mas... Concorda que você furou o sistema, de certa forma? Não, mas de fato eu era uma parte do sistema. Ele era uma parte do sistema, concordo. Não, você não era comandado pelo sistema. Beleza, mas fazia parte. Mas eu tava fazendo um serviço que beneficiava o sistema. Não, senão tinham te derrubado. Não, você incomodou o sistema. Eles só me derrubou Então, eles me derrubaram depois que eu já tava grande. Entendeu? Porque Sim, claro. no começo eu tava fazendo algo que eles consideravam benéfico pros sistemas Eu deles. acho que você nunca fez.
Só que quando você ganhou Por que tamanho... eles iam me dar toda essa relevância, então, e me trazer todos os Ronaldo, esses Mas caras? é igual na Índia, que o próprio governo inglês, a monarquia inglesa, que falou: ninguém derruba um reino fervendo água em panela. E olha o que aconteceu. Os caras, eles não acreditaram em você. E, de repente, você ficou muito grande. Não é que eles deixaram, eles não acreditaram. Não. Não acho, cara. Não acho. Discordo plenamente dessa. Eu acho que eu... Era sistema, sim, mano. Eu inclusive... Porque, primeiro, a minha mentalidade era uma mentalidade conduzida por um pensamento que hoje eu enxergo que é um pensamento de esquerda. Você acha que você é a favor da maconha, de liberar a maconha? Por exemplo, você tá Você entendendo? estava a favor ou contra o sistema? A favor? Você acha que você estava a favor? A favor? Tá. Eu acho que o sistema quer Que é a liberação da maconha. a liberação da maconha, Tá. entendeu? E eu concordo com o sistema nesse sentido. Acho que tem que Entendi. liberar mesmo, entendeu? Então, de certa forma, será que eles me enxergavam como uma peça do sistema que tinha alguns problemas, Sim. mas aí começou a dar problema demais? Tá, mas esse sistema já chegou em você e falou com você, assim, por meio de alguém? Olha, a gente quer que você vá por esse lado, a gente quer que... Enquanto você tava no flow. Sim, cara, eu acho Isso que... aconteceu? Sim, o sistema, ele é... Muita gente tá no sistema, certo? Certo. Então, existe um pensamento sistêmico, tipo, como se fosse um padrão de como interpretar certas situações que escala desde a cabeça lá de cima do sistema até todo mundo que tá embaixo, que é subserviente, entendeu? Eles dão as diretrizes e chega em mim por uma pessoa que nem necessariamente pensou naquilo, mas absorveu a narrativa oficial do sistema. Muitas pessoas são bots do sistema sem nem saber que são. Entendeu? Por isso que eu argumento que na época, e talvez até hoje, a gente não sabe o nível de manipulação mental que foi feito através da cultura e dos contextos sociais que a gente nasceu e cresceu. Eu não sei se a gente ainda não é, se eu ainda não sou um pouco o sistema, entendeu? Porque talvez eu esteja cumprindo um papel que o sistema queira que eu cumpra aqui. Porque eles poderiam ter me matado. Certo? Eles poderiam ter feito... Tem 1 milhão de coisas que eles poderiam ter feito comigo. Matar hoje, eu acho que é um negócio muito problemático, porque viu o resultado que deu Charlie Kirk. Cara, o resultado que deu Charlie Kirk talvez foi exatamente o resultado que eles queriam que tivesse, cara. É isso que eu tô te Mas falando. é que você entra num grau de planejamento que eu acho que é muito impossível. Não é impossível, cara. Imagina, a gente tem tecnologias que estão cada vez mais avançadas. A gente tem indústrias globais de tecnologia de trilhões e trilhões de dólares, com tecnologia de ponta que a gente nem imagina, algoritmos e hardwares e computação quântica e não sei o que mais. Será que eles não têm uma forma de bolar planos complexos? Ainda mais em relação ao comportamento humano, eu tenho certeza que não. Pra você ter uma ideia, eu acho que você superestima demais o governo. Ano que vem... Não é mas eu não tô falando do governo, cara. Isso que... eu tô falando das estruturas invisíveis que regem o mundo. Você acredita, isso eu acredito também, eu sempre falo isso, que existe o governo e existe algo acima do governo. E existe algo acima disso. Aí já não sei. Porque, por exemplo, ano que vem muda o sistema para você tirar notas fiscais do Brasil. Tá. Aí começa a ferrar. Você já vai ter que colocar os impostos dessa mudança tributária que a gente teve. Só que você não vai pagar nenhum deles. Você só vai ter que colocar na nota, porque o governo vai começar a calcular, e essa transição ela vai de 2026 até 2033, tá? Então, são 7 anos só para o governo ir calculando, para ele entender se ele não vai perder nada, para ele cobrar a taxa certa do IVA. Entendi. Quer dizer, o governo vai ter que ficar testando durante anos, porque ele não consegue nem calcular quanto que ele vai arrecadar de dinheiro com essa mudança tributária. Se o seu argumento é que o governo brasileiro estruturalmente é ineficiente e não tem essa inteligência toda, eu concordo com você. Mas e a Receita Federal também? Não, mas eu não tô Mas nem eles estão conseguindo. Mas eu não tô falando desses organismos. Eu tô falando de organismos... Você acha que um que tá acima é que tem muito mais poder de controle? Eu tô falando de organismos internacionais, globais, entendeu? O mundo, ele já está globalizado. Já existem redes de network de informação, que é a internet, que está conectando todos os países. Existem redes de negociação, que são os barcos e as rotas e os trens. Então, o mundo já está totalmente interconectado. Quando isso acontece, é possível você criar sobre essa estrutura uma superestrutura de controle.
que já foi criada, entendeu? E que essa superestrutura de controle, ela tem acesso a tecnologias e a capacidade de calcular resultados e planejar ao longo do prazo, que é infinitamente maior do que o governo brasileiro. Entendeu? E são essas pessoas que têm hoje o controle desse controle do back-end aí que você tá falando, entendeu? Mas